Outro tema igualmente importante da queridinha da última semana. Depois de uma semana agitada na articulação política do governo em busca dos votos, a Câmara aprovou o texto da reforma tributária. A proposta segue agora para o Senado Federal e deve ser analisada no segundo semestre deste ano. Nos bastidores se fala em aprovada em outubro ou novembro, mas depois, modificada provavelmente, deve voltar à Câmara dos Deputados. O novo modelo unifica tributos federais, estaduais e municipais. E para entender esse emaranhado de regras, essas dificuldades, o que elas podem afetar principalmente no bolso de nós brasileiros, a gente conversa ao vivo com o economista e advogado tributário Eduardo Fleury, que também é consultor do Banco Mundial. Boa tarde e seja bem-vindo, Fleury. Boa tarde, Urílio. Boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e espero poder ajudar aí na esclarecer todo esse pacote. Vai nos ajudar muito porque é bastante difícil, bastante complexo. Nem nós, jornalistas que cobrimos, às vezes entendemos as minúcias. Eu começo perguntando como a reforma tributária deve mexer com o dia a dia da vida dos brasileiros. Bom, primeiro, Urílio, é bom deixar claro que a implementação desse sistema ele vai demorar ainda 5, 6 anos. Então, assim, no dia seguinte, a gente só vai ver, ou já está vendo até, bolsas melhorando, dólar melhorando, do ponto de vista de que é uma expectativa positiva. No médio prazo, você vai ter um implemento faseado, que nós chamamos, né? Então, em 2026, começa a cobrar só um pinguinho de imposto, só para testar, e que não vai ser compensado por outra coisa. Depois disso, em 2027, entra o imposto federal, e em 2028 entra o imposto estadual municipal, né? Um a gente vai chamar de CBS, que é o federal, e o outro a gente vai chamar de IBS, que é o estadual e municipal. Então, esse phase-out que a gente chama, né, ele vai ainda demorar um certo tempo. O estadual, por exemplo, só vai estar completamente implementado em 2032, tá? Então, em 2033, você acabou com todos os impostos e implementou os novos. Então, naquele momento é que você vai ver o grau de simplicidade, o barateamento de produtos, como, por exemplo, os casos da cesta básica, que teve uma redução substancial. Você vai ver que os preços vão ser muito mais reais, no sentido de refletirem os custos e lucros de cada setor e não apenas quanto se paga de um ou de outro tributo, né? Então, a gente vai ter alguma coisa muito mais fácil para a população, inclusive, fazer as melhores escolhas para ela. Professor, a alíquota padrão acabou não sendo determinada, deve ficar um pouquinho mais para frente. Há alguns pontos também para serem regulamentados. A ausência dessas regras logo de cara preocupa o senhor? Veja, a questão é o seguinte, em todo momento tem uma certa reclamação com essa história de alíquota. Se a gente voltar bastante tempo atrás, quando foi instituído o que a gente chamou de PIS e COFINS não cumulativo, se achou muito ruim porque o governo foi lá e colocou uma proposta, uma alíquota que acabou se revelando uma alíquota maior do que se tinha anteriormente. Então, estava se cobrando mais. Isso foi uma coisa que, de fato, aconteceu, os números mostraram isso. Agora, o que está sendo feito? Olha, nosso compromisso, o compromisso da proposta é: vamos manter a mesma carga tributária. E, para isso, o que você faz? Você vai lá, cobra no primeiro ano um percentual muito pequeno de imposto para ver o quanto arrecada e depois, por uma regra de 3 simples, você fala quanto que eu preciso de alíquota para repor aquilo que eu arrecadava antes. Então, esse é um cálculo mais justo, para evitar exatamente essa questão de que se coloca uma alíquota maior e que acaba se elevando a carga tributária. Então, eu acho muito mais eficaz e justo. Quanto aos outros pontos, é impossível, Lívia, a gente conseguir colocar tudo na Constituição. Aliás, a própria PEC 45, aprovada pela Câmara, que ainda vai estar sujeita ao Senado, né, ela tem muito detalhe, acho que até em excesso. Fica impossível você colocar tudo, né? Seria como a gente colocar um regulamento de imposto dentro de uma Constituição, o que não faz nenhum sentido, nem no Brasil, nem em nenhum lugar do mundo. Então, por isso, algumas coisas ficam efetivamente para lei complementar. Houve algumas críticas de partidos de direita, sobretudo o PL, de que a discussão teria sido assodada, mesmo que a reforma saiu depois de 60 anos. O senhor acha que houve pouco debate público ou realmente houve um debate público aprofundado para que se aprovasse a reforma? Eu acho que a gente teve, primeiro assim, a reforma tributária, do jeito que ela foi votada, aprovada, esse texto, cada vez que você tinha, né, os relatórios que foram
foram soltos pelo deputado Aguinaldo, que era o relator, não continha nenhuma novidade. Todo mundo já sabe desse conteúdo há mais de 6, 7 anos, pelo menos, especificamente sobre esse projeto. Já discutimos, já conversamos, e muitas vezes eu mesmo fiz apresentações para inúmeros setores, falando sobre como funciona, qual vai ser o impacto, o que vai acontecer e tudo mais. Então, quer dizer, ao meu ver, isso foi muito bem discutido. Agora, todo projeto, para ser aprovado, pegue a reforma da Previdência, pegue outras reformas que foram feitas ao longo do tempo, sempre existem, ao final, alguns ajustes que são feitos para viabilizar politicamente. E, na minha opinião, até o final, no final mesmo, pouca coisa acabou entrando. Antes entrou algumas exceções que eu até acho que não deveriam, mas enfim, mas entraram. Mas no final mesmo, poucos ajustes foram feitos na hora da votação. Então, isso acontece em qualquer processo de votação, não tem nada de normal, e eu acho que não pode haver uma reclamação nesse sentido. E nós temos o Senado, e eventualmente, se o Senado, como você disse, né, Rodrigo, votar de forma diferente, volta isso para a Câmara ainda para ser reavaliado. Então, quer dizer, eu acho que tem, se tiver alguma coisa, né, que não ficou bem clara, tem bastante tempo para discutir. Ainda a outra Casa Legislativa e volta para a Câmara dos Deputados para rediscutir alguns pontos também polêmicos. Professor, eu queria entender, eu não sei se é possível já diagnosticar que serviços ficam mais caros e que serviços ficam mais baratos com a aprovação do texto que acabou passando na Câmara dos Deputados. Veja, é realmente difícil imaginar um serviço que vai ficar mais caro. Por que eu estou falando isso? Eu vou falando com vocês e em outras conversas que eu tive, eu fiquei questionando até, né, as pessoas, falei assim, que serviço? Então vamos lá. Quando a gente começa a falar dos serviços de pequenas empresas, né? Então a gente está falando, né? É o cabeleireiro, é a manicure, é o mecânico. Essas pessoas, elas estão abrigadas no sistema que a gente chama de Simples. O sistema Simples não foi alterado, ele continua sendo da mesma forma. E as pessoas vão continuar pagando o mesmo imposto. E o sistema Simples ele é bastante amplo, ele atinge faturamento de quase 4 milhões e 600 ao ano. Então, quer dizer, é mais do que a gente pode dizer do que uma pequena empresa, né? 4 milhões e 600 de faturamento por ano é uma coisa substancial. Então, você abrange todo mundo, que são os pequenos, que empregam muita gente, que não vão ser afetados pela reforma. Por outro lado, você chega e fala assim, quais são os outros serviços importantes? Educação e saúde. Educação e saúde, só lembrando que 70% a 80% da população brasileira usa educação e saúde do setor público, que não vai ser afetado. Mas o setor privado, ele está abrangido pelas exceções, e nessa exceção ele vai ter uma redução de 70% da alíquota padrão. Então, eles estão mais do que abrigados ali, e nas minhas contas que eu faço, eu acho que eles vão pagar até menos do que pagam hoje. Então, quer dizer, eles estão muito bem acertados com isso. Serviços na área de turismo, né? Hotelaria, parques temáticos, restaurantes, foram igualmente agraciados com exceções que poderão ter redução de alíquota. Então, mais uma vez, eles devem ficar no mínimo igual do que o que se paga hoje. Então, a hora que você começa a fazer essa lista de exceções, né, você começa a verificar que, bom, o que sobrou nisso daí, né? Transporte coletivo também já está agraciado. Então, quer dizer, pouca coisa sobra para a gente poder dizer que vai haver um aumento ou outro. Então, aquilo que é importante para o consumo da população brasileira está totalmente abrangido. Então, não vejo pouquíssimos casos em que a gente vai ter um impacto ou outro em termos de aumento de serviço. O serviço está muito bem contemplado nessa proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Professor, mesmo cobrindo todos os dias aqui, cobrindo por semanas a reforma tributária, eu confesso que eu ainda fico um pouco de dúvida a respeito da questão do cashback, a ideia do governo de devolver parte daquilo que foi pago para a população. Como ele funcionaria na prática? O senhor conseguiu compreender nas minúcias? Sim, a questão do cashback é uma coisa que até posso dizer, ela ficou um pouco prejudicada no final pelo fato de que você vai ter uma cesta básica nacional com alíquota zero de alimentos, né? E você vai ter um outro grupo de alíquota zero de tributos, de imposto, e depois você vai ter também uma outra parte de grupo de alimentos que vai ter uma redução também de 60% da alíquota. Então, na
prática, você já está pagando muito pouco de imposto, né? Ou zero, ou pagando muito pouco. E isso vai resultar, inclusive, numa redução de preços. O cashback ele seria ideal se você estivesse cobrando a uma alíquota, digamos, ou de 40, ou de 60% com redução, ou de 50% de redução, como era a proposta anterior, e aí você iria devolver o dinheiro para a população de classe mais baixa. Porque aí faz diferença. Porque vamos dizer bem, não tem cabimento você chegar e criar uma super isenção se você colocar lá na cesta básica nacional picanha. Você acha que é justo, efetivamente, você fazer com que a picanha tenha alíquota zero? Ótimo, a gente gosta de comprar picanha mais barata. Só que não é a população mais baixa que consome isso. Então, quem está se beneficiando dessa alíquota mais baixa? É exatamente a classe mais alta. Então, não faz muito sentido. O melhor é você cobrar o normal para as classes mais altas e devolver o dinheiro, tá? Para as classes mais baixas, que pode ser Bolsa Família e tudo mais. Agora, sobre a prática, que você me perguntou, desculpa que eu fiz uma introdução aí, mas é que eu precisava explicar um pouco qual é o conteúdo, qual é a lógica, né? Fique à vontade, fique à vontade. Hoje a gente tem um sistema de nota fiscal eletrônica que é muito avançado. Eu posso dizer porque eu tenho experiência de estudar, trabalhar no exterior, agora mesmo estou no exterior, quer dizer, a gente conhece o sistema tributário de outros países, como funciona o chamado compliance, né, o dia a dia das empresas de outros países. Nós temos um sistema eletrônico absolutamente muito à frente de países desenvolvidos, né, que estão correndo atrás do que a gente tem hoje. A nossa nota fiscal eletrônica permite hoje que você, na maioria dos estados e até alguns já muitos municípios, você compre alguma coisa, vem o QR Code e no QR Code você clica, você vê que a nota já está na Secretaria da Fazenda do Estado. Então, nesse momento, você simplesmente fazer um depósito numa conta apontada pela pessoa é quase que imediato, entendeu? Não há menor problema. Aliás, na própria nota fiscal, no programa de nota fiscal paulista, você devolvia o dinheiro, e outros estados também devolvem o dinheiro, parte do dinheiro do imposto. Mas fazer isso automático, o Brasil que faz um sistema de TED, né, de PIX, em que o dinheiro cai no mesmo momento de um lugar para o outro, e que você conta com esse serviço 24 horas por dia, quer dizer, fazendo nota fiscal eletrônica, devolvendo dinheiro, decididamente não é um problema. Então, a gente vê que isso é viável. O que precisa ser feito são as escolhas políticas, né? A quanto vai dar, qual é o custo disso, para quem vai ser dado. Eu acho que tem que ser para a classe mais baixa, mas fazer isso funcionar, eu não vejo problema nenhum. Professor, eu agradeço a participação do senhor, a entrevista aqui à CNN Brasil nesse sabadão. E é um tema que só começou agora, porque a gente tem a reforma sobre o consumo. Ainda haverá reforma sobre a renda. Então ficaremos agora nos próximos anos falando de reforma tributária e o espaço está sempre aberto ao senhor. É verdade, Lívia. A gente tem uma agenda bem importante na área tributária, não só a aprovação do Senado, né? Vamos supor que tudo vá com caminho bem. Depois você ainda tem, mesmo que seja aprovado também na Câmara de volta, quando você tem que fazer a lei complementar, depois você vai atacar a reforma do imposto de renda. Então, realmente, a gente tem uma tarefa muito importante, mas é fundamental para o país atacar essa agenda. É uma das principais coisas que falta para o Brasil ter uma competitividade internacional importante. Eu agradeço muito a presença do senhor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade.